A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, lição de número 4, que será lecionada no dia 24 de outubro de 2021 e tem por título A Tríplice Dimensão da Salvação. O texto áureo da nossa lição está em Efésios, capítulo de número 2 e verso de número 8. E nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade aplicada da nossa lição nos diz: a salvação em Jesus Cristo nos tirou da condição de mortos, nos vivificou e nos transportou para um reino de luz. Os textos de referência estão em Efésios, capítulo de número 2, do verso 1 ao 3 e o verso de número 5. Assim nos diz a Escritura: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vamos para o tópico 1. Primeiramente vamos ler a introdução, que nos diz o seguinte: a salvação produziu em todos os salvos um efeito muito poderoso. Ela abrange nosso passado, quem éramos, o presente, quem somos agora, e o futuro, o que ainda iremos nos tornar. Tópico 1, nós vamos falar quem nós éramos no passado. Com muita firmeza, Paulo descreve nosso estado antes da salvação chegar até nós. Ele afirma que estávamos mortos, agindo na vontade da carne, e andávamos de acordo com os ditames do mundo. 1.1 Nossa condição diante de Deus. Uma pessoa ela não precisa estar sepultada para estar morta. A morte da qual Paulo se refere é uma declaração real da condição espiritual de todas as pessoas que não estão em Cristo. Paulo está aqui descrevendo em Efésios capítulo 2, verso 1, que vai ser a maior ênfase desse tópico 1, na verdade, do verso 1 até o verso de número 3. Ele vai mostrar o estado espiritual do homem caído. Essa é a parte principal desse texto nosso aqui, que vai abranger todo este tópico 1. Que no verso 2.1, no capítulo 2 e verso 1, vai dizer que vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Que morte é essa? É a morte espiritual. A Bíblia ela declara pelo menos 3 tipos de morte, de uma forma muito clara. É a morte física, lembrando que a palavra morte ela tem um significado de separação. A palavra morte significa separação. Para algumas pessoas tem o significado de fim, acha que o morrer é a última coisa. Não. A morte ela é um estado temporário, para os que se salvam, que tem o sentido de separação. A morte física ela é a separação da alma do corpo. A morte espiritual é a separação para os que se salvam
de um contato, vamos dizer assim, diretamente com Deus, do homem com Deus, um contato momentâneo, mas pela graça de Deus, Cristo nos vivifica, ok? Que é o que nós compreendemos aqui no verso 1 do capítulo 2. E nós temos o terceiro tipo de morte, né? Ou segunda morte, como assim descreve as Escrituras. Que morte é essa? É depois do fim de todas as coisas, nós entendemos lá no julgamento do trono branco que o homem ele será condenado, né, a viver numa vida no inferno, a ser lançado no lago de fogo, né, que é a vida totalmente afastada de Deus, é também chamado de segunda morte. Então, quando Paulo fala aqui de uma declaração real da condição espiritual de todas as pessoas que não estão em Cristo, ele está falando que nós estamos mortos em nossas ofensas, em nossos delitos e pecados. Por quê? Porque todos nós, da raça humana, caímos em Adão. De acordo com o ensino das Escrituras, a morte é o estado de separação entre o homem e Deus. Em Isaías capítulo 59, verso de número 2, vai dizer que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então é isso que o homem passa. O nosso pecado, a partir do momento que o homem peca, a tendência dele é fugir da presença de Deus. Nós podemos citar exemplos muito claros, né? O primeiro deles é o próprio Adão. Quando Adão peca, ele come do fruto juntamente ali com Eva. Nós vemos que quando Deus aparece, depois que diz que era costumeiramente Deus aparecer ali para ter um diálogo, para ter uma conversa com Adão e caminhar no jardim pela tarde. E Deus procura Adão, Adão se escondeu, mas Eva. E o Senhor pergunta para ele por que ele tinha escondido. Ele falou que era por causa que ele tinha notado que ele estava nu. Aí Deus pergunta para ele, quem foi que te mostrou que estava nu? Você comeu do fruto que eu falei para você não tinha comer, que você não poderia comer? Então, a tendência do homem, quando está em pecado, é verdadeiramente se afastar de Deus. Segundo exemplo que nós podemos citar é o exemplo do próprio apóstolo Pedro. Ali em Lucas, capítulo de número 5, nós vamos reparar que o apóstolo Pedro está findando um período de pesca e ele não havia pescado nada naquela noite. E que Jesus entra no barco de Pedro e, por milagre que Cristo opera, Pedro pega uma grande quantidade de peixe ali. E quando ele vê que ele tinha pescado a noite inteira, sendo ele já experiente, mas por causa da ordem do mestre, ele lançaria novamente as redes, e ele pega aquela quantidade de peixe, ele pede para o Senhor para se afastar dele, porque ele era um homem pecador. Então a tendência do homem, quando está em pecado, é verdadeiramente se afastar de Deus, é se afastar daquilo que é santo. Paulo ele utiliza duas palavras gregas que descrevem a condição humana. Primeiro ele fala de delito, que é paraptoma no original, que envolve um passo em falso ou um desvio de um caminho já certo. Então é como se eu estivesse caminhando a caminho da igreja e me desviasse para um centro de macumba. Eu estava no caminho certo, mas no meio desse caminho eu encontro um desvio e eu me desvio para ele. Podemos usar ainda um exemplo de uma pessoa como de um trapezista, de um palhaço, de circo, quando ele anda naquela corda bamba. Ele tem uma linha e ele tem o objetivo de chegar do outro lado. Mas, por causa que ele pisa em falso, em uma determinada situação ele cai. Essa é a situação da humanidade. Em um determinado ponto da sua vida, na representatividade de Adão, todos nós caímos. Romanos 5,12 nos declara, vamos lá, Romanos
capítulo de número 5 e verso de número 12. Olha só o que esse texto nos diz. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só, porque assim como por meio de um homem o pecado ele entrou no mundo e assim a morte, e a morte ela veio a todos os homens, por quê? Porque todos pecaram. Adão era o representante da humanidade. Assim como hoje, na atualidade, Jair Messias Bolsonaro é o representante da nação brasileira por eleição. Se ele tomar uma decisão em favor ou contra o nosso país, porque ele é presidente, na opinião pública, ele está tomando essa decisão por todos nós. Da mesma maneira, Adão sendo o cabeça da humanidade, o cabeça da mulher, ele cai em pecado juntamente com Eva, só que toda a responsabilidade é dada a ele por ele ser o cabeça. Então todos nós caímos em Adão. 1.2 vai dizer que andávamos segundo o curso do mundo. As palavras séculos imundos se referem a um sistema de valores sociais que está totalmente alienado de Deus. Paulo está se referindo aqui a um mundo escravizante onde suas forças controlam por completo o homem sem Deus. Efésios 2:2 nos diz que em outro tempo todos nós, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Todos nós andávamos, todos nós caímos em Adão, todos nós somos responsabilizados. Não adianta você falar que se fosse eu seria diferente. Não seria diferente. Romanos capítulo 6 e verso de número 22 nos diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. Estou lendo uma tradução diferente. Vamos ler na tradução mais compatível com a nossa revista. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, Cristo, ele nos vivifica através do seu sacrifício. Um mundo que penetra até mesmo e domina a sociedade não cristã e subjuga as pessoas ao cativeiro, éramos escravos numa total situação de desonra e incapacidade. Essa natureza caída nos tornou objeto da ira de Deus. Efésios 2:3 vai dizer isso, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Não existe diferença, todos nós éramos objetos da ira de Deus. Se você observar lá no verso 1 de Efésios, ele fala, e vos vivificou estando vós. Por quê? Porque esse público primeiro que Paulo está se referindo aos gentios, o povo gentil, que somos são todos aqueles que não são judeus. Vos vivificou estando vós mortos em ofensas, em outras traduções, em delitos e pecados.
Mas quando ele chega no verso de número 3, ele fala aqui, entre os quais todos nós também andávamos. Ou seja, aqui ele está falando de si, aqui ele está falando do povo judeu, ou seja, não existe diferença entre judeu e gentil. Ele engloba todo o grupo, seja tanto judeu quanto gentil, ou seja, toda a humanidade está caída em Adão. Toda a humanidade. Mas Deus, por sua imensa graça e propósito, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Deus, Ele agiu verdadeiramente para nos libertar. Nós vamos ver todo esse tópico 1, tanto no ponto 1, ponto 2, como ponto 3, que o pecado, ele age contra nós. Ele age contra nós. Por quê? Porque é o pecado que faz separação entre nós e Deus. Paulo diz que fazíamos a vontade da nossa carne, 1.3, andávamos na vontade da carne. Ele fala de uma vontade humana que é subjugada às inclinações de uma natureza pecaminosa, separada de Deus, morta espiritualmente. A pessoa não é capaz de entender nem de apreciar as coisas espirituais. Não possui qualquer vida espiritual e por si mesma não é capaz de fazer coisa alguma agradável a Deus. Isso é tão interessante aqui quando a lição ela aborda esse termo carne, que nós temos que tomar bastante cuidado, né? Porque o termo carne não quer dizer especificamente que a carne é má, ok? Porque nós vamos ver que em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver que tudo que Deus fez na verdade era bom. Que carne aqui na verdade está falando dos desejos carnais, a qual todos nós seguimos, muitas das vezes. Por isso que Gálatas capítulo 5, verso 17, vai falar sobre essa constante milícia, né, essa constante luta da carne contra o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Essa batalha espiritual que existe no interior, que Romanos 7, do verso 14 ao 22, o apóstolo Paulo vai dizer que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas o mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. Por quê? Porque é uma batalha diária entre a carne e o espírito. É a semelhança de dois cães que você tem e você coloca ração para um cachorro desse, só um cachorro, e deixa o outro amarrado em um canto. Esse que está comendo vai ficar mais forte e o outro vai enfraquecer. Se forem dois cachorros machos ou duas cadelas fêmeas, você vai ver que normalmente se você soltar o outro depois de alguns dias, o outro vai estar fraco e o outro vai estar forte. Às vezes o que está fraco vai tentar comer a comida do que está forte, mas não vai conseguir. Por quê? Porque o outro cachorro vai bater nele. E capaz até de matar. O que você tem alimentado mais? Porque esses dois cachorros são símbolos da carne e do espírito. Não estou denegrindo aqui o Espírito Santo, é uma forma simbólica somente de expressar de uma forma muito clara o que acontece dentro de nós, porque todos nós temos que batalhar com os nossos sentimentos carnais. Porque a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, é contra potestades e principados. Mas carne aqui fala respeito ao que? A esse sentimento contrário à natureza de Deus. Esse sentimento perverso. O termo usado por Paulo para a palavra desejo é epitimia, que significa o desejo do mal, do proibido. É tão interessante isso que quando se fala aqui de carne, está falando desses desejos. E não que a carne é má, nós temos que tomar cuidado porque existe uma seita
nesses tempos do apóstolo Paulo, em que alguns até mesmo estavam em Éfeso, que era uma seita chamada de gnosticismo. Era um grupo de pessoas que falavam que a carne era má, que Deus é um Deus mau que criou um ser decaído. E existia duas linhas que seguiam isso aí. A primeira linha deles de ensino, eles falavam que já que a carne é má, eu não posso alimentá-la. E tinha alguns que eram até esquizofrênicos. Por quê? Porque abstinham o seu próprio corpo de alimento. Mas existia outra linha de pensamento deles que falava bem assim, já que minha carne é tão má quanto se pode ser, então não faz diferença eu envolvê-la em prostituição. E muitos iam para esses cultos de prostitutos cultuais. Isso aqui, nos templos de Éfeso. Só que nós temos que tomar cuidado da forma que nós tratamos a carne aqui, nesses capítulos, nesses versículos. Por quê? Porque a carne aqui está representando o sentimento do ser humano. Senão nós vamos falar que essa linha gnóstica, ela falava que já que a nossa carne é má, como que um Deus poderia encarnar? Se Deus ele não poderia encarnar, logicamente, ele não poderia morrer. Por quê? Porque o espiritual é algo santo e a carne é algo mau. Então, se ele não podia encarnar, ele não poderia morrer. E um espírito ele não tem sangue. Assim os gnósticos ensinavam. E sem derramamento de sangue, conforme Levíticos 17:11, não há remissão de pecados. Então eles atacavam fortemente a centralidade do Evangelho. A remissão de pecados por meio de Cristo. Então nós temos que tomar cuidado aqui. Carne aqui ela está falando a respeito dos sentimentos contrários à natureza de Deus. Mas no verso de número 3 fala que nós andávamos fazendo a vontade da nossa carne dos pensamentos. A palavra pensamentos ali é dianoia, né? Ou seja, é aqueles que vivem segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne, e tem também o intelecto afetado. Ou seja, os efeitos do pecado, ele não afeta somente a matéria, porque antes do homem morrer fisicamente, ele morre espiritualmente. O pecado também afeta a nossa mente. Vamos para o tópico 2. Tópico 2. O que nos tornamos no presente. Paulo ele começou retratando como era a nossa situação quando estávamos mortos em delitos, em pecados. Agora ele aponta para o nosso estado presente, onde Deus, em seu amor e misericórdia, nos deu vida em Jesus Cristo. 2.1. Gerados em misericórdia. Deus é amor, e a essência de seu ser é amor. E os muitos aspectos de sua graça brotam da fonte de seu amor. Portanto, em seu finito amor, também o torna rico em misericórdia. Ele não nos abandonaria no estado de miséria espiritual em que nós caímos por desobediência, de modo que a palavra diz que, mesmo estando mortos em pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios 2, verso 4 e 5. Olha só o que diz. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então eu enxergo aqui que se no tópico 1 o pecado trabalhava contra nós, né, em nós e contra nós, para que nós fizéssemos os desejos da carne, eu vou enxergar no tópico 2 que, embora o pecado trabalhe contra nós, Deus ele trabalha por nós.
Isso é algo que o reverendo Hernandes Dias Lopes ele frisa muito quando ele está expondo esse texto. E eu achei muito interessante, por isso que eu frisei aqui. Só que eu vejo que Deus ele nos gera por causa dessa misericórdia, né? Deus faz isso por causa da misericórdia que Ele tem por nós. Que é essa misericórdia? Qual que é a diferença entre essa misericórdia e a graça? A misericórdia e a graça, elas podem ser muito confundidas, mas dá para resumir isso aí. A misericórdia é Deus não nos castigando como merecem os nossos pecados. Ou seja, eu merecia ser punido, mas Deus ele não imputa o castigo de acordo com o que eu merecia. E a graça é Deus nos abençoando, apesar de nós não merecermos. A misericórdia é a libertação do julgamento, enquanto que a graça é o estender essa bondade, né, da salvação a pessoas indignas. Então, nós não merecíamos nem misericórdia, né, e nem a graça. Mas Deus concede tanto a graça quanto a misericórdia para conosco. Depois de nos encontrarmos nesse estado catastrófico, agora nós vemos a ação soberana e amorosa de Deus cuidando da salvação do pecador. Não há nada que o homem possa fazer para obter uma tão grande recompensa. É pela graça que nós somos salvos. A salvação é um presente de Deus. Então, nós recebemos esse presente de Deus, essa tão maravilhosa salvação. Na carta de Tito, no capítulo 2, verso de número 11, vai falar porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os homens. Isso aqui é interessante nós observarmos isso aqui, porque Deus ele não coloca limites para salvar. Deus ele não coloca limites para nos salvar. Então Paulo usa 3 verbos poderosos dentro da carta aos Efésios para explicar a grandeza da graça do Senhor que Ele derramou sobre nós. Ele fala que Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, né? Então, através de Cristo, nós que estávamos mortos agora, nós temos vida, nós fomos ressuscitados e Ele fez-nos assentar, ou seja, a igreja é transportada da sepultura da sua morte para os lugares celestiais em Cristo. Paulo ele muito se alegra quando ele escreve essa carta. Paulo já estava preso, como nós já vimos em lições passadas. Por quê? Porque ele está vendo sobre a fé que havia entre eles, né? E como o amor deles era demonstrado no trato com os seus irmãos. Então, eu vejo que Paulo ele fica muito alegre, porque essa igreja, ela verdadeiramente, nesse período, ela entendeu a mensagem e a centralidade do Evangelho, a ponto de Cristo revivificar, de Cristo ressuscitar essa igreja da sepultura da sua morte, assim como fez com muitos de nós, porque na carta aos Efésios, o que é frisado é essa eclesiologia, ou seja, a igreja em si, enquanto em Colossenses, Cristo, o cabeça, é frisado, em Efésios, o corpo está sendo frisado. Quem que é o corpo? O corpo é a igreja, porque o cabeça é aquele que dá a direção. Cristo é o que dá a direção para a sua igreja. Então, Cristo primeiro ressuscita para que ela possa responder ao seu chamamento. Então, nós somos gerados em misericórdia. No tópico 2.2 vai falar que nós fomos vivificados. Vamos para o tópico 2.2. A miserável condição espiritual que estávamos e o destino inevitável em qual fomos condenados como resultado contrasta muito com o presente incomensurável que recebemos sem o merecer. Deus nos deu vida através de Cristo. Mesmo estando nesse estado de desobediência e inimizade contra Deus, Ele se aproximou de nós e nos fez participantes de suas promessas, sentando-nos em lugares celestiais com Ele próprio. Jesus Cristo
mudando assim a nossa condição de alienados por membros da família divina, a parte da estrutura de seu grande projeto, a expansão do reino, que é a igreja. Mas eu acho tão interessante que ele cita aqui Efésios 2, do verso 3 ao verso 5, a própria lição. Efésios 2, do verso 3 ao 5. Vai falar sobre esse processo de queda e restauração por meio de Cristo. Olha só o que os versos dizem. Entre os quais também todos nós andávamos, outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que eu achei mais interessante dentro disso aqui é a ação de Deus. Porque no verso 3 mostra o estado miserável que o homem estava, controlado pelos desejos da sua carne e dos seus pensamentos. Mas no verso 4 ele começa: mas Deus, vírgula. O que eu acho interessante? É uma intervenção divina para a salvação, para a nossa salvação. Então, guarde isso no seu coração. Nunca, jamais, coloque um ponto final na sua história, onde Deus colocou uma vírgula. A sua história ainda não acabou. A sua história ainda não terminou. Ainda não tem fim. Deus, ele tem projetos para a sua vida. Não coloque ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Porque tem pessoas que pensam que para mim não tem salvação, para fulano de tal não tem solução, mas Deus está decretando aqui por meio da sua palavra, ele coloca uma vírgula, não um ponto final. Porque o único capaz de colocar um ponto final na nossa história é Deus. Guarde essa palavra. 2.3. Recebemos a cidadania do reino. Nosso primeiro estado era total de escravidão. Éramos, por natureza, filhos da ira e nos tornamos filhos de Deus pelo processo de adoção em Jesus Cristo. Evangelho de João 1,12 fala que todos aqueles que creram, ele lhe deu o poder de serem chamados de filho de Deus. Então nós recebemos, aqueles nós que cremos em Cristo, que cremos em sua palavra, que verdadeiramente vivermos em uma vida de obediência, porque é muito fácil eu falar que eu creio, mas eu não obedeço os mandamentos. O mundo também diz isso. O mundo também diz isso. Mas eles não obedecem. A própria Bíblia vai nos dizer, deixa eu até achar a referência aqui, para eu não falar asneira. Na carta de Tiago, achei. Na carta de Tiago, no capítulo 2, vai falar que o próprio diabo também crê. Só que a diferença é que ele não obedece. E muitos dos que vivem desarraigados de Deus, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui, como filhos da desobediência, não obedecem e, portanto, automaticamente se tornam filhos do diabo. O próprio Cristo falou para os líderes religiosos daquela época: tendes por pai Satanás, porque vocês fazem o que é agradável a ele. Vocês são filhos do diabo. Nossa, que palavras pesadas de Jesus, porque ele é amor, isso e aquilo. Não é a verdade. É a verdade. Em uma certa feita, Cristo estava pregando a sua palavra e os seus irmãos, a sua mãe, ouviu a fama dele e a fama que corria de Jesus era que ele era um louco. Ele era um louco e eles foram atrás de Jesus.
Aí aqueles que estavam lá ouvindo o ensino de Jesus falavam assim: ei, sua mãe e seus irmãos estão lá do lado de fora te chamando. Aí ele pergunta: quem são meus irmãos e a minha mãe? Aí ele fala assim: todos que obedecem às minhas palavras, esse é meu irmão, esse é minha irmã, esse é a minha mãe. Então o evangelho ele é muito mais do que vãs repetições, palavras vazias, ou simplesmente eu dizer com meu intelecto, mas minhas ações demonstrar totalmente diferente. Nós recebemos cidadania do reino. A graça nos transportou de um reino para outro. Éramos cidadãos de um reino de trevas e nos tornamos cidadãos do reino da luz. O mesmo estado do mundo, e mesmo estando no mundo, não pertencemos mais a ele. Esse mundo não tem mais nada a ver conosco. A Bíblia nos ensina que a nossa cidade não pertence a esse mundo. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria está no céu. É de lá que é a nossa salvação. Nós agora aqui somos simplesmente peregrinos. Peregrinos. Como cidadão dos céus, nós temos um novo sistema de governo, uma nova Constituição. Que Constituição é essa? A Bíblia, que nos conduz a uma forma de vida totalmente diferente da qual vivíamos anteriormente. Somos nova criatura, porquanto nós somos uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não devemos, conforme Romanos 12:2, andar no curso desse mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos para o tópico 3. Tópico 3 tem por título: o que seremos no futuro? A salvação produziu nos salvos um efeito passado, presente e futuro. Paulo diz que o Senhor nos refez, Efésios 2:10. Somos tanto maravilhoso testemunho da sua manifestação de graça, quanto o testemunho visível de sua obra redentora. 3.1 vai falar que nós tornamos-nos feitura de Deus. No 3.2, para mostrar nos séculos vindouros. E 3.3, seremos a assinatura visível de sua obra. No 3.1, diz que o pecado desfigurou totalmente a imagem criada por Deus no princípio do mundo. Que imagem era essa? O homem ele foi criado um ser perfeito, dotado de amor, justiça, né? Coisas que hoje em dia nós vemos que não é mais em sua totalidade. O homem possui amor? Claro que possui amor. O homem possui justiça? Sim, mas não é uma total justiça. Nós vemos que o homem, embora ele consiga ser um ser amoroso, mas a maioria desse amor é por interesse. A maioria por interesse. Né? Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e nós vamos ver que o ser amoroso de Deus ele é danificado. A palavra na Bíblia Sagrada, dentro desse amor, existem algumas palavras que definem. Um dos tipos de amor é o amor eros, que é o amor que o homem possui pelo seu cônjuge, né, pela sua esposa possui pelo seu marido. Isso dentro dos padrões cristãos, né? Porque hoje em dia o mundo está muito banalizado. Né? Então essa atração que o homem tem pela mulher, a mulher tem pelo homem, isso é chamado de amor eros dentro da Bíblia. Né? A palavra eros, que é
trazendo para a transliteração, é o amor erótico, o amor puxado para o lado sexual, o desejo sexual em si. Né? Não é também essa banalização que nós temos hoje em dia, né? Que na verdade é uma libertinagem, não é a liberdade, é uma libertinagem. Aí nós encontramos outro tipo de amor dentro da Bíblia, que é chamado de amor filéu. E outro tipo de amor que também é chamado de amor ágape. Esse amor filéu e ágape, ele é muito expresso ali naquela passagem de João, Evangelho de João, capítulo de número 21, onde Pedro ele sai para pescar mais os discípulos, e na hora que ele está terminando a pescaria, Jesus aparece na beira da praia, ali fala para eles lançar a rede do lado direito. E naquele episódio, Pedro ele se lança ali dentro do mar, vai ao encontro de Jesus, e Jesus começa a perguntar: Pedro, você me ama? Então, na nossa tradução em português, nós não conseguimos entender e compreender aquele texto completamente, por causa que nós não entendemos a complexidade do amor bíblico. Né? Para nós, amor ele significa uma coisa: amar alguém de toda a sua força, que é capaz de fazer tudo por quem ama, e algumas pessoas que chegam ao ponto da loucura, a ponto de matar por amor. Mas esse não é amor bíblico. O amor bíblico que me mostra ali naquela palavra, e especificamente por essa palavra filéu e a palavra ágape, é que o amor filéu ele é um amor de amigo, enquanto que o amor ágape é o amor de Deus, que é um amor que se entrega, a ponto de entregar-se a si mesmo por amor. O que Cristo fez por nós. Né? E nós entendemos que quando Jesus está falando ali: Pedro, você me ama? E Pedro, o Senhor sabe que eu te amo. Pergunta a segunda vez, e quando pergunta a terceira vez, ele entristece. Por quê? Porque o amor descrito ali, que Pedro estava respondendo a Jesus, era o amor filéu, o amor de amigo. Ou seja, eu sou seu amigo, Jesus. Mas quando Jesus pergunta a terceira vez, Jesus está dizendo no original da seguinte maneira: não estou perguntando se você me ama como amigo, mas se você me ama com amor ágape. Ou seja, a ponto de se entregar por mim. Aí Pedro responde: tu sabe todas as coisas. Por quê? Porque Pedro não estava pronto. Nós vemos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, ali no verso do 31 ao 34, que Jesus fala que Pedro iria negar ele 3 vezes, e ele falava que estava pronto a ir com ele, mesmo que fosse necessário morrer. Mas aquilo era uma mentira. A ponto que Cristo diz naqueles próprios versos, fala bem assim: ó Pedro, Satanás rogou diante de Deus para você andar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Porém, tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Ou seja, Jesus mostra que muitas das vezes nós estamos caminhando com Cristo, mas verdadeiramente nós nem somos verdadeiros cristãos. A conversão de Pedro só vem depois de ali, Evangelho de João, capítulo 21. Que Pedro sim se entrega verdadeiramente, a ponto de estar pronto a morrer por Cristo. É implantado em Pedro esse amor ágape. E o pecado ele desfigurou isso na humanidade. Mas Deus ele traz de volta esse amor aos cristãos, aos verdadeiros cristãos. Porque Mateus 24:12 fala que nesses últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Por quê? Por causa da multiplicação da iniquidade. Então, o ato de extrema misericórdia e de amor, Deus ele resolveu recriar esse homem interior, arruinado, fazendo uma nova criatura em imagem de Deus. De acordo com o teólogo William Barclay, o termo grego traduzido fertura é poemia. A mesma usado para poema, significa aquilo que é feito. Somos um poema escrito por Deus. Ou seja, Deus está escrevendo uma nova história para você. Deus está escrevendo uma nova história em você. Deus ele está escrevendo uma nova história através de você. Então, se no início o pecado ele trabalhava contra nós, no tópico 2, Deus ele trabalha por nós, no tópico 3, ele trabalha em nós,
e através de nós. Então Deus ele está te moldando, Deus ele está me moldando para que nós sejamos a imagem de seu Filho. O apóstolo Paulo ele diz: porquanto, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo era no passado? Perseguidor. O que ele se tornou? Um servo de Cristo. Aquele que matava agora estava pronto para ser morto, se fosse necessário. Então nós nos tornamos feituras de Deus, se verdadeiramente nós somos verdadeiros cristãos. Mas isso ainda não é o fim. O seu propósito é nos aperfeiçoar cada dia até que alcancemos a estatura de Cristo. Fomos refeitos para um propósito, para as boas obras e para que andássemos nelas. Em seu propósito eterno, não é só nos levar para a glória, mas nos transformar à imagem de seu Filho Jesus, Romanos 8:29. 3.2, para mostrar nos séculos vindouros. Eu vou dar uma adiantada aqui para já encerrar a lição. Olha o que diz no meio do tópico. Certa feita perguntaram à mulher romana onde estavam as suas joias. Ela chamou seus 2 filhos e, apontando para eles, disse: aqui estão as minhas joias. Essa é a obra da graça divina. Deus transforma pecadores em santos adoradores, como joias raras adquiridos por um alto preço, remidos, são exibidos como monumentos da sua maravilhosa graça. Ou seja, nós somos uma obra preciosa de Cristo. Então, após o arrebatamento e a destruição do anticristo, Jesus voltará para reinar por 1000 anos. Aí, então, o mundo verá a grandeza da igreja. Por quê? Porque a igreja é uma joia. Você lembra que nas passagens Cristo ele se autodenomina que a sua vinda seria como a de um ladrão? Por que Cristo se assemelha a um ladrão? O ladrão ele só rouba algo valioso. A palavra arrebatamento tem o sentido de rapto, tirado com força, tirado com poder. Isso é a igreja. O ladrão, ele só leva o que tem valor. A sua igreja é preciosa e valiosa. E a igreja será o seu cartão postal, a prova da sua obra de redenção. Isaías 53:11, ele nos frisa algo muito importante sobre o sacrifício de Cristo. Olha só o que diz. Isaías, capítulo 53, e verso de número 11. Ele verá o fruto penoso do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. O meu Senhor, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. No próprio Isaías 53, nos primeiros versos, vai falar que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que é pelas suas pisaduras que nós somos sarados. 3.3. Seremos a assinatura visível de Deus no futuro. De acordo com o teólogo pastor Elianai Cabral, essa expressão para mostrar nos séculos vindouros diz respeito ao futuro da igreja. Ela será a demonstração eterna da graça de Deus, ou seja, o testemunho da manifestação da misericórdia de Deus sobre a humanidade. Será o triunfo da misericórdia sobre o juízo. Da mesma forma que um paciente é testemunha da habilidade de um cirurgião após uma delicada cirurgia, nós, visivelmente, seremos as testemunhas da obra de Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É graça, nós não merecemos, mas nós recebemos. Deus mostrou
mais que habilidade, Ele não somente reverteu o quadro contrário de nossas vidas, nos deu uma nova vida e todos nos observam e veem as suas assinaturas. Somos a ambulante prova de sua obra redentora. Para finalizar, irmãos, isso aqui é muito importante, é muito incisivo, que todos observem e vejam assinaturas que nós somos uma abundante prova de sua obra redentora. Embora que o autor ele esteja falando sobre um futuro, a igreja já tem que demonstrar que nós somos essa assinatura, a ambulante prova da redenção de Cristo. Nós temos que demonstrar isso hoje. Porque muitos vivem dentro da igreja, vivendo totalmente extraviado dos caminhos de Deus. Dizem que creem. Vão para a igreja, às vezes até mesmo por status, porque ser cristão hoje, ser cristão não, ser crente, ser evangélico, é moda, é status. Virou status. Mas aqui está falando não sobre status, mas sobre um estilo de vida, o viver cristão, estar verdadeiramente arraigado na videira verdadeira. Então, nessa lição, ela nos mostra que assim como Cristo morre, ele é o símbolo da minha morte espiritual. Mas quando Cristo ressuscita, ele é o símbolo da expiação, da minha salvação, da minha redenção. E assim como Cristo foi assunto aos céus, a igreja tem que se preparar, porque a igreja também será levada a esses lugares celestiais através de Cristo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Espero ter ajudado. Até a próxima lição da semana que vem, que nós vamos estudar a lição de número 5 sobre membros da família de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. A paz do Senhor.